1984, um assassino percorre as ruas de Los Angeles. Esse assassino de sangue frio e cruel era suspeito de matar pelo menos 11 mulheres. Essas mulheres eram jovens negras e envolvidas com prostituição e drogas. Ele as matava e depois descartava seus corpos nos becos frios e escuros da cidade. Esses crimes deram uma pausa por 14 anos após uma das vítimas sobreviver ao ataque. Conheça agora o caso de um monstro que vivia uma vida dupla. Este homem é Lonnie Franklin, mais conhecido como o assassino Green Sleeper. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edmara Fidelis e você está assistindo o canal Café com YouTube. Neste canal eu trago vídeos relacionados ao universo True Crime. Então, se você gosta desse estilo de vídeo, já se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e deixa aquele like, né? Para me ajudar a divulgar esse vídeo. Espero que vocês gostem do caso de hoje e bora pro vídeo! Em 30 de agosto de 1952, Los Angeles, na Califórnia, vai nascer uma criança que será batizada com o nome de Lonnie David Franklin Jr. Ele nasce ali no centro-sul de Los Angeles. Já adulto, ele vai para o Exército dos Estados Unidos. Em 1975, o Lonnie vai receber uma dispensa do Exército, uma dispensa desonrosa. Ele vai cometer um crime enquanto estava ali, servindo ao seu país. Ele vai cometer um crime de estupro coletivo. E por esse crime, ele vai ficar preso por 2 anos. Após ele cumprir a sua pena, digamos assim, ele vai ser dispensado desonrosamente. Depois desse ocorrido, ele vai se casar. Ele se casa com uma mulher chamada Sylvia Franklin. Mas ele se casa com a Sylvia e ele vai ter 2 filhos. Então nós vamos ter informação aqui somente de um dos filhos do casal, porque ele vai ser uma peça-chave também para mais para frente nosso caso aqui. E esse filho em questão do Lonnie Franklin, ele se chama Christopher Franklin. 1988. Na noite do dia 19 de novembro de 1988, uma mulher chamada Enietra Washington, de 27 anos, vai cruzar o caminho de um homem negro por volta dos 30 anos. Este homem vestia uma camisa polo preta e uma calça caqui. Enietra, na época, ela já tinha 2 filhos e ela estava indo em direção à casa de uma amiga chamada Linda. Enquanto ela caminhava, ela avista um carro laranja, um carro modelo esportivo, com uma faixa branca do lado. E ali ela começa a admirar aquele carro, pela beleza, talvez pelo modelo, pela cor que é chamativa. E nisso, o motorista do carro vai gritar e vai falar algo com Enietra. Porém, Enietra vai ignorar e ele grita de novo. Então ela disse assim para o homem: eu sei que você não está gritando comigo, porque se você estiver gritando comigo, você tem que vir aqui aonde eu estou. Só um parênteses aqui, que os americanos, às vezes, eles têm umas falas assim que eu acho um pouco, às vezes, distorcida, um pouco estranhas
aos ouvidos da gente, mas a gente é brasileiro, lá é os Estados Unidos, lá tem uma cultura diferente, né? Mas ela disse assim para o homem, porque às vezes eu acho essas falas dos americanos um pouco esquisitas, mas até em filmes a gente vê isso, em documentários. Só um parênteses. Enietra disse que ele não parecia um homem ameaçador e ele oferece uma carona para ela. Porém, ela vai recusar essa carona, mas ele começa a ficar um pouco insistente e, pelo que deu a entender, ele ficou ofendido por ela não aceitar a carona. Então ela resolve entrar no carro deste homem. Já dizia minha avó, não aceite carona de estranhos. Então, Enietra estava ali conversando com ele dentro do carro, eles estavam tendo uma conversa amigável e ele, de repente, para em uma rua e diz que precisa pegar algo antes de continuar dando a carona para Enietra até a casa da amiga dela, Linda. Ele desce do carro e entra em uma casa. Porém, depois que ele volta, ele já volta totalmente transformado. Ele volta com o semblante, com a aparência bem rude mesmo, e já volta gritando com ela, falando coisas sem sentidos, dizendo que ela estava perseguindo ele, que ela estava tentando amedrontá-lo, ameaçá-lo, intimidá-lo. Então ela disse que ficou tudo escuro. Ela diz que neste momento que ficou escuro, ela não ouviu barulho de tiro, ela não viu sangue, mas ela sentia que algo estava errado. Este homem, ele tinha baleado ela no peito com uma arma calibre .25. Em uma entrevista em 2022, Enietra disse, abre aspas, ele atirou em meu peito a queima-roupa, mas eu não percebi que tinha levado um tiro. Não ouvi nenhuma arma e não vi sangue, mas eu sabia que algo estava realmente errado. Então aqui, gente, Enietra Washington, ela vai se tornar a única sobrevivente do Green Sleeper. Aqui, gente, vai passar algum tempo, mais precisamente 1 ano após esse ataque a Enietra Washington. Então, ela estava ali na porta da sua casa e passa um homem por ela. Esse homem diz algo a ela e ela o reconhece como sendo o seu atirador. Então, ela vai à delegacia, né, ali do condado, ali da região, e vai denunciar esse homem para a polícia. Vai dar uma descrição do homem e a polícia começa a passar ali, né, pastas com várias fotos de criminosos ali da região, da área, né, agressores. Então a polícia vai começar a mostrar essas fotos para ela e ela ali folheando ali, olhando foto por foto, ela não vai reconhecer nenhum dos homens como sendo seu agressor. Então ela disse assim para o policial: olha, eu não estou reconhecendo nenhum desses homens, porém, se eu ver esse homem ali na minha frente, eu vou reconhecê-lo. Então, gente, o sentimento que ela teve ali, né, indo ali na polícia, foi um sentimento de que a polícia não estava muito empenhada em procurar quem tinha a agredido, quem tinha feito isso com ela. Ela disse que ali era uma região de negros, né, e aquela época, anos 80, né, era muito forte essa questão de negro e branco. Então, ela disse que a polícia não estava empenhada em fazer algo ali, né, com relação a esse acontecido. E os anos foi se passando. 14 anos se passam. Em 2004, ali a polícia da região vai abrir um departamento, só que um departamento específico para tentar solucionar casos que estavam arquivados desde os anos 60 até aquela data de 2004. Por que que a polícia estava
tão ansiosa em tentar solucionar esses casos, porque a maioria desses casos eram casos que estavam parados, esperando somente os avanços da tecnologia. Então a polícia estava aguardando, né, para tentar solucionar esses casos que dependia somente do DNA. Aqui nós temos um policial em específico chamado Cliff Shepard. Espero estar pronunciando certo. Ele foi um policial patrulheiro nos anos 80 e ele lembra muito bem dos assassinatos cometidos com uma .25. E as vítimas aqui em questão desse assassino, o calibre .25, eram Mary Lowry, Benitra Sparks e Barbara Ware. Nesses 3 casos, todas tinham o mesmo DNA masculino no corpo. O DNA do criminoso estava ligado a esses 3 casos, porém eles não tinham ali nenhum DNA dele registrado em nenhum banco de dados do estado, da polícia, né? Então assim, eles estavam de mãos atadas, porque eles tinham o DNA, mas não tinham o homem, o dono, né, daquele material genético. Então aqui a polícia ela começa a pesquisar no CODES, né, que era um banco onde ficavam registrados ali DNAs, né, e pesquisando mais a fundo no CODES, eles encontram o DNA de uma vítima de 2003 ligado a esses casos dos anos 80. A polícia, eles não tinham mais informações sobre aquele homem que assassinava as mulheres com uma arma calibre .25 desde os anos 80. Então a polícia pensava que ele estava adormecido, porém ele estava mais vivo do que nunca, mais acordado do que nunca e continuava aterrorizando as mulheres pelos becos e vielas da cidade. Uma mulher chamada Valerie McCovey, de 35 anos, ela foi encontrada em um beco no sul de Los Angeles. 6 dias depois deste ocorrido, um segundo DNA colocado no sistema CODES ligava o DNA do assassino não identificado a provas de um assassinato recente não resolvido. Voltando um pouco aqui para 2002, um informante levou a polícia a um corpo de uma mulher não identificada. O assassino havia deixado o corpo dessa mulher a menos de 3 quilômetros de onde ele havia deixado o corpo de Mary Lowry, Benitra Sparks e Enietra Washington. Sim, gente, a Enietra é a mulher que sobreviveu. Porém, o assassino não sabia. Ele achava que tinha matado a Enietra. Levou 5 meses, mas a polícia conseguiu identificar essa nova vítima. E agora a vítima era uma menina de 15 anos, chamada Princess Bertonier. E aqui, gente, o modus operandi vai mudar um pouco. O que ocorreu? Esse assassino, né, essas mulheres que estavam sendo mortas com uma arma calibre .25, todas tinham o DNA do mesmo homem. Então todas estavam ligadas ao mesmo assassino. Porém, a Valerie e a Princess, elas tinham o DNA do mesmo assassino, né, que tinha matado as outras mulheres com calibre .25, porém, elas haviam sido mortas por estrangulamento. Então, aqui ele não estava usando mais arma, ele tinha mudado seu método. Ele resolveu mudar aqui a forma de matar as vítimas. Talvez ele não tivesse mais a arma, talvez. Enfim, mas aqui foi um alerta para a polícia. Uma jornalista chamada Christine Pelizerk, ela vai entrar com tudo neste caso. E ela resolveu publicar uma matéria sobre este caso. E foi aí que o assassino da arma calibre .25 passou a ganhar o apelido de Green Sleeper, que tem a ver com uma coisa ou adormecido, porque ele ficou 14 anos sem cometer nenhum crime, pelo que se sabe. O tanto de vítimas que foi descrito no documentário, que tem aí nas informações na internet, que eu coloquei aqui no meu roteiro,
foi o que ele foi condenado por essas mulheres, né? Por ter assassinado essas mulheres. Mas vai saber, né? Se ele não fez mais coisas por aí e manteve isso em segredo, né? 2006. 4 anos após o reaparecimento do Green Sleeper. Uma mulher chamada Pamela Brooks, ela estava precisando de alguns trocados para sustentar o seu vício nas drogas. Então ela resolve oferecer os seus serviços como garota de programa. Ela sempre via uma van que ficava ali na área, que frequentava, né, os mesmos lugares por onde ela passava. E nesse dia específico, o condutor da van a chamou. Que esse homem chama a Pamela para sua casa, porém ela disse a ele que ela não trabalhava daquela forma. Então eles resolveram ir para um motel. Chegando neste motel, ele começa a tirar alguns apetrechos, né, de uma bolsa, de uma sacola, e ela olhando ali. Então ele disse para ela usar esses apetrechos, e ela disse que ela não ia usar, porque eram algemas, umas coisas diferentes, e ela disse que não queria usar aquilo. Então ele chegou para ela e pediu para ela latir igual cachorro. E ela disse que não trabalhava daquela forma e disse que só queria sair dali. Foi então que ela sai daquele motel, ele a chama de volta dizendo assim: "Ei, deixa eu te dar uma carona." E ela disse: "Pode deixar que eu sei me virar." Ela se virou e foi embora. 1º de janeiro de 2007, um ano após o encontro de Pamela com o tal homem. Um homem sem teto que ficava ali na região, revirando lixo, catando, né, coisas para vender, latinhas recicláveis. Ele entra dentro de uma lixeira procurando esse material. E ele vai encontrar um saco preto com lacre branco. Então ele resolve abrir esse saco e quando ele abre o saco, tinha um corpo dentro desse saco. O corpo que estava dentro desse saco era de uma mulher chamada Janicia Peters. E aqui, gente, a polícia, né, claro, foi chamada e não sabia quem havia deixado aquele corpo ali dentro daquele saco. E aqui foi em janeiro. E em abril, a polícia consegue retirar DNA do lacre que estava lacrando o saco de lixo. E o DNA correspondia ao Green Sleeper. Então aqui a polícia começa, né, as investigações com relação a este caso da mulher encontrada dentro desse saco. E a polícia descobre que Janícia, ela estava em um motel. Então a polícia vai em direção a este motel. Este motel, ele ficava em uma avenida que chamava Century. E chegando lá, a polícia descobre que o motel havia sido demolido. Então a chance que a polícia tinha ali de pistas, né, câmeras de segurança do local, né, as chances ali da polícia caíram por terras, né, porque não havia mais o local, né, que a polícia pudesse ali perguntar para alguém se viu ela com alguém, enfim. Então aqui a jornalista Christine, ela começa a se envolver mais ainda no caso. Ela começa a ligar para os familiares dessas vítimas, dessas mulheres que ela sabia que estavam todas ligadas de uma forma, né, de uma maneira. E começa a fazer perguntas para os familiares, para ver se essas mulheres se conheciam, para ver se havia alguma ligação entre elas, né? E os familiares, eles mal sabiam que essas vítimas, né, ente querida deles, haviam sido mortas por um serial killer. Elas nem sabiam, né, essas famílias não sabiam que tinha um homem assim solto na área.
né? Então as famílias aqui vão ficar muito bravas com a polícia, ligando, querendo explicação, e a polícia queria manter tudo em sigilo, tudo em segredo. Por quê? A polícia não podia espalhar, jogar na mídia que tinha um serial killer solto, que já tinha isso, que tinha aquilo. Por quê? Esse serial killer, ele ia ficar em alerta, ele ia ter mais cuidado, ele ia sumir novamente, como ele ficou 14 anos, né, sem dar pistas. Então aqui a polícia tinha que ser cautelosa, até para não atrapalhar as investigações, mas os familiares começaram ali a movimentar, eles não queriam nem saber, eles só queriam solucionar o caso dessas meninas, dessas mulheres, né? Então aqui, como eu disse para vocês, a polícia estava com medo, né, de o assassino ficar em alerta. Então a polícia resolve, eles já tinham montado esse departamento para investigar casos não solucionados. Porém, a polícia monta uma força-tarefa. Era uma força-tarefa que envolvia 7 agentes, né, 7 policiais ali, para investigar mais a fundo, mergulhar de cabeça. Então eles pegaram todos os arquivos dos casos, né, que estavam ali ligados ao Green Sleeper, e começaram a investigar, a folhear, a ler de novo, a reler, mergulharam de cabeça. Não tinha final de semana, não tinha nada, eles começaram a trabalhar duro. Por quê? A imprensa já queria se envolver, né? Ali já podia ser um ponto negativo, nesse caso aqui para a polícia. Os familiares ficaram alvoroçados, né? Querendo saber mais informações. Voltando aqui, né, para a questão ali da polícia estar ali mergulhada nesses casos, o policial, ele diz que 20 minutos antes da meia-noite, a polícia recebe uma ligação de um homem informando que tinha uma van estacionada em um beco de um determinado local da cidade. E a pessoa que estava dentro dessa van havia descartado um corpo ali na localidade. A polícia, óbvio, né, provavelmente mandou investigadores lá para poder ver, né, do que se tratava. E um detalhe curioso chamou a atenção da polícia, porque a van estava em um beco totalmente escuro. Impossível de alguém só passar e notar que era uma van azul e branca. Ele deu detalhes da van, ele deu detalhes da placa, o número da placa. Outro detalhe aqui é que o número da placa estava um pouco escondido ali, porque tinha uma espécie de escada, não sei bem o que era. Eu vou colocar a foto da van aí para vocês. Tinha algo tapando a visão assim da placa. Então a pessoa que passasse, ela não ia ver ali. Entendeu, gente? Então, a polícia achou estranho, falou, não, se a pessoa deu uma descrição assim, dessa van, com muitos detalhes, e a placa, só pode ser o assassino. E quando a atendente da polícia perguntou o nome, ele riu e disse assim, não vou falar meu nome não, o que você tá pensando, né? Tchauzinho. Então, gente, se fosse alguém querendo ajudar mesmo, o que custa dizer o nome, né? Era sigilo ali, a polícia não ia divulgar o nome dele, mas a polícia queria saber quem que era, né? De quem se tratava. E ele não quis deixar nome, nenhuma informação. A polícia fica em alerta. A polícia vai investigar a van. E eles descobrem que essa van pertencia a uma igreja cosmopolitan. E nessa igreja cosmopolitan, eles acharam que o assassino estava ali envolvido, né? Ou fosse alguém ali, né? Membro da igreja. E eles vão conversar com os membros, com algumas pessoas, né? Que frequentavam a igreja. E eles também divulgam a gravação do áudio que a pessoa fez para a polícia, né? Fez a ligação, ficou gravada e eles vão divulgar essa gravação. E ele disse que algumas pessoas falavam assim, parece com a voz de fulano. Ué, será? Tá parecendo com a voz de ciclano. Então, se eles chegassem e falavam assim, parece com a voz de fulano. A polícia ia atrás desse fulano lá. Ficava atrás dele.
Se ele jogasse uma bituca de cigarro no chão, pegava o cigarro e levava para o laboratório para tentar eliminar a pessoa como suspeito, né? Ou prendê-lo. A pessoa jogava um saco, um copo no lixo, descartável, um saco. Ali a polícia lá catava o lixo para ver se tinha DNA, se conseguia, né? Ou condenar ou descartar a pessoa. Então a polícia ficou fazendo esse trabalho ali, mas não deu em nada. Então aqui, gente, a polícia já estava ficando meio apreensiva, porque os recursos que o governo, não sei como funciona, né, mas os recursos que eles tinham, recursos financeiros para continuar ali o trabalho de investigação, estava acabando. E eles não sabiam se a polícia, o departamento lá do governo, não sei quem que libera essa verba, mas eu não sei se eles estavam preocupados de não ter mais verbas ali para continuar, né, na investigação. Neste mesmo período, o governo estava aprovando teste de DNA de familiares para certos casos de assassinato, né, para conseguir desvendar logo esses casos. Então o governo falou assim, ó, nós vamos aprovar para em alguns casos, né, para que seja feito o teste com alguém da família. Na época que isso estava acontecendo, a polícia ficou ali alvoroçada, né? Então vamos ver ali nos bancos de dados se tem alguém da família que a gente possa fazer esse cruzamento de dados, né? Para chegar ao criminoso. E tinha 1 milhão de pessoas dentro desse banco de dados. Porém, a polícia não conseguiu ligar o DNA que eles tinham em mãos, que era o DNA do criminoso, a nenhuma dessas pessoas que tinham os dados lá nesse banco. A polícia, então, fica assim um pouco frustrada, mas ali o chefe do departamento disse assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui. Vamos esperar durante um período para ver se esse banco de dados enche um pouco, porque a criminalidade está crescendo. Então, os dados desse banco, eles vão se multiplicar. Vamos esperar mais um pouco e aí a gente faz uma nova busca aqui dentro do sistema para ver se a gente já encontra uma combinação de DNA. E foi o que ocorreu. A polícia ficou um ano parada esperando esse banco de dados dar uma crescidinha, digamos assim, né? Encher um pouco mais com DNA de pessoas criminosas, né? E foi o que ocorreu. Em 2010, havia mais de 400 mil criminosos a mais do que já tinha, né? Nesse banco de dados. Os detetives da polícia, então, vão fazer o seguinte, vamos voltar lá para a gente ver se consegue cruzar novamente os dados. E eles encontram uma combinação do DNA do assassino com o DNA de um homem de 28 anos chamado Christopher Franklin. E aqui, gente, só para explicar, o Christopher, ele até então, né, não foi encontrado algo assim a respeito que ele fosse um criminoso. Porém, gente, o que aconteceu? Em 2009, o Christopher, ele foi acusado por ter porte ilegal de arma, digamos assim. Então, por ele ter sido registrado na polícia por porte ilegal de arma, o DNA dele foi registrado nesse banco de dados. E aí a polícia consegue cruzar o DNA dele com o DNA do assassino. Só que tem um detalhe, sempre tem um detalhe, né? O Christopher não era o assassino. Na época que começou os assassinatos, ele era uma criança. Uma criança não tinha condições, né, de assassinar aquelas mulheres e fazer aquelas atrocidades, enfim, né, de deixar o seu DNA lá. Porém, ele tinha um pai, o DNA do pai dele, né, igual o DNA dele, então eles começaram a procurar ali informações sobre o pai do Christopher, né, e começaram a seguir esse homem. Então a polícia monta ali um esquema, né, para conseguir
pegar o DNA dele. Porque se chegasse para ele e falasse assim, a gente está te investigando por assassinato, eu preciso de uma amostra sua de DNA. Ele não ia querer dar. Eu nem sei se ele seria obrigado a dar. Eu acho que não, né? Óbvio, ninguém é obrigado a produzir provas contra você mesmo. Eu não sei se essa regra vale lá nos Estados Unidos também, mas enfim. Então aqui a polícia começa a seguir o Lonnie, que era o pai do Christopher. E seguiram ele durante 3 dias. No terceiro dia, ele foi até uma pizzaria. E lá nessa pizzaria tinha um policial disfarçado de garçom. Depois que ele terminou de fazer o lanche dele, né, comer a pizza, esse policial recolhe o prato do Lonnie e leva atrás da pizzaria em saca, né, daqueles sacos de lacre da polícia, né, para lacrar e mandar, né, para o laboratório. E aqui, gente, a polícia já tinha praticamente certeza de que era o Lonnie, né, porque era tudo assim muito parecido com o ambiente ali, a região que as vítimas foram encontradas, foram descartadas, moravam, enfim. Ele morava ali próximo, né, ao ocorrido nos anos 80. Ele morava ali na rua 81 com a Wester. E, gente, o que acontece também? Quando começou essa onda de assassinatos, ele trabalhava na empresa que recolhia lixo, né, na empresa ali de limpeza urbana da cidade. E muitas das mulheres que tinham o DNA do assassino, elas foram encontradas em lixeiras, em becos próximos a lixeiras. Então aqui estava meio que muito ligado a ele, né, às atividades dele. Então a polícia só queria mesmo a confirmação do DNA e 3 dias depois que a polícia envia, né, o prato de pizza para o laboratório liga confirmando de que sim, deu match. Era o Lonnie Franklin Jr. 5 de julho de 2010. 25 anos após o primeiro assassinato conhecido do Green Sleeper. Lonnie Franklin Jr., de 57 anos, é preso pela polícia. Ali depois que o Lonnie Franklin foi preso, a polícia vai até a sua casa e começa a fazer uma busca por toda a casa, porque eles estavam procurando a arma calibre .25. Então eles começam ali, dizem que na entrevista que eles arrancaram da parede, pedaço de parede. Lá nos Estados Unidos tem drywall, né? Então eles arrancaram o drywall e começaram a fazer uma limpa na casa. Gente, vocês lembram que no caso da Enietra Washington, ela tinha visto um carro laranja? Esse carro laranja, né, com listra branca, ela deu a descrição para a polícia, na época que ela estava ali folheando ali as fotos dos criminosos, ela deu uma descrição do homem, enfim. Ela chegou até a comentar no documentário que ela levou a polícia ali até a região onde que era a casa do Franklin, né, do Lonnie Franklin, mas a polícia não fez nada. Tudo bem. A polícia encontra nos fundos, na garagem da casa do Franklin, o carro laranja desmanchado. Ali tinha várias peças de carros desmanchados. E ali a polícia também desvenda esse mistério, né? Por isso que a polícia nunca conseguiu encontrar o carro laranja com a listra branca. E também tinha um desmanche ali de carros roubados. Enfim, era uma bagunça de peças, de desmanche, de carros, enfim. A polícia também encontra fotografias de mulheres dentro da parede da casa do Franklin. Mulheres ali em vários estágios de consciência, mulheres começando a se despir, mulheres ali meia grogue e uma foto de Enietra Washington, na época que ele a baleou. Algumas mulheres também pareciam estar mortas nas fotos e encontra muita peça íntima de mulheres também. Com todas essas provas, com o DNA, a polícia vai interrogar Franklin.
Eu estou falando Franklin, gente, mas é Lonnie Franklin, né? É que eu não consigo ficar falando Lonnie toda vez, enfim. Então, gente, aqui a polícia vai mostrar para o Lonnie as fotos das vítimas. Joga na mesa. Oi, Franklin. Lonnie Franklin, tá vendo essa mulher aqui? Você a conhece? Não. Ah, entendi. Sabe o nome dela? É fulana. E essa aqui, você conhece? Também não. Ciclana. Você conhece essa aqui? Não. Beltrana. E ali a polícia vai mostrar para ele as fotos de todas as vítimas, porém, ele vai dizer que não conhece nenhuma daquelas mulheres. A polícia dá a entender aqui no documentário que realmente ele olhava, ele não reconhecia, né? Não sei como estava a memória dele, ele era um homem de 57 anos, não era tão velho assim, né? E foram várias vítimas, vai saber, né? Mas a polícia diz que realmente parecia que ele não estava reconhecendo aquelas mulheres. Mas aí vai continuar. Então a polícia, depois que mostrou para ele todas as fotos de todas as mulheres, eles dizem assim: elas estão mortas, Franklin. Elas não podem falar. Porém, tem uma que pode. Enietra Washington. Ela sobreviveu e ela pode te denunciar. Vocês lembram de uma prostituta chamada Pamela? Que ela havia fugido do Lonnie? De um homem, na verdade. Ela havia fugido de um homem no motel? Pois é. Pamela estava assistindo o programa de televisão. E nisso passa a reportagem informando que o Franklin havia sido preso, que ele era o Green Sleeper. Então, ela olha e o reconhece, fala: gente, mas eu estava no motel com esse homem. É o Green Sleeper, eu fugi do Green Sleeper. Ali ela vê que ela poderia, né, ter sido uma vítima quando ele a convidou para ir até em casa. E ela recusou. Então, eles foram para o motel e chegando lá ela estava achando esquisito, ela não quis latir igual o cachorro. E aí ela fugiu, né, daquela situação e ela, sim, poderia estar ali entre aquelas vítimas, mas que bom que ela conseguiu escapar com vida e bem, sem nenhum arranhão. Ao contrário da Enietra, que ela, sim, né, foi baleada, foi estuprada, enfim. Mas então aqui, gente, vai acontecer o julgamento do Lonnie Franklin Jr. Voltando aqui um pouco para a prisão dele, as pessoas da comunidade ficaram chocadas. O Lonnie era um cara que frequentava a igreja. A mulher dele era uma cristã devota. E ele já estava há 30 anos casado com essa mulher. Ele era um cara legal da comunidade. Se você chegasse assim, e aí, Lonnie, beleza? Tô precisando que você arruma um negócio lá em casa pra mim, vamos lá? Vamos? O que é? Vou arrumar pra você. Beleza, Lonnie? Beleza? Tô precisando que você me arruma uma televisão, arruma um carro pra mim. Opa! Ele era esse cara prestativo, fazia as coisas pela comunidade, era pai, era avô, era casado há 30 anos, ia na igreja. Durante ali o interrogatório da polícia, eles perguntam para ele: Lonnie, a igreja Cosmopolitan, você tem algo a ver com aquela igreja? Ele disse que não, ele não tinha algo a ver com aquela igreja da van, né? Então não se sabe o motivo dele ter ali dito que aquela van azul e branca fazia parte que estava envolvida em crime, assassinato, enfim. Mas a polícia fica sem saber nessa parte, mas ele diz que não tinha nada a ver com a igreja. Porém, ele diz assim: eu não tenho nada a ver com essa igreja, mas era para mim estar na minha igreja agora. Tipo assim, né, vocês me prenderam, mas era para mim estar lá na igreja. Ele era um cara da igreja. No julgamento de Lonnie Franklin Jr., Enietra Washington fica cara a cara com o seu agressor. Ela diz assim: aquelas mulheres ali não podem falar, mas eu posso falar por elas. Você, Franklin, você me baleou.
Você me machucou. Eu sei disso, você sabe disso, e agora todo mundo está sabendo. E ela enfrentou ele no julgamento, olhou dentro dos olhos dele e disse tudo que estava engasgado na garganta dela há mais de 20 anos. Em 5 de maio de 2016, o júri considerou Lonnie Franklin Jr. culpado de 10 acusações de homicídio e uma tentativa de homicídio de Anietra Washington. Em 6 de maio de 2016, o júri do Condado de Los Angeles condenou Franklin à morte. Em 28 de março de 2020, enquanto Franklin estava no corredor da morte, ele foi encontrado morto em sua cela. A causa da morte e a autópsia não foram divulgados pela polícia. As vítimas conhecidas do Green Sleeper são Deborah Jackson, Henrietta Wright, Barbara Ware, Bernita Sparks, Mary Lowry, Lacrica Jefferson, Alicia Alexander, Anietra Washington, Princess Bettomure, Valerie McCoury, Janicia Peters. Esse foi o caso de hoje, gente. Que caso, né, gente? Incrível, um cara ali da comunidade que estava ali no meio. E tem uma entrevista que uma das vítimas, né? Eu não sei se foi a Anietra ou a Pam, que é a Pamela, né? A Pamela a gente não considera como vítima, mas ela esteve ali nas mãos dele. E sim, a gente sabe que provavelmente ele iria matá-la, né? Mas, assim, ele estava ali na comunidade, né? E uma dessas mulheres disse assim: você é um cara preto, você está matando mulheres negras, mulheres pretas da comunidade, você é um cara da comunidade, você tem mulher, você tem filho, você tem neto. Por que você fez isso, cara? Tipo assim, sabe? Ela estava revoltada. E é de revoltar, né? Que passa na mente de uma pessoa para ir lá e tirar a vida de alguém, né? Enfim. Como eu disse no caso passado, a gente nunca vai entender o que se passa na mente de uma pessoa. Por isso que a gente tem que pedir muito a Deus proteção e ficar ligado nas coisas, né, ao redor da gente. Então é isso, pessoal. Acabou o vídeo de hoje. Ah, que pena, né? O caso, assim, eu estou, assim, frenética aqui com as gravações. Eu já vou aqui, ó, passar para mais um caso aqui, ó. Caso de semana que vem. Semana do Natal. Vou trazer um caso especial para vocês, tá bom? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da forma como eu contei. Espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Um super beijo e tchau!